bem-vindos a mais um InovaCast. É um prazer estar aqui com vocês. E hoje tenho aqui ao meu lado o Guilherme Moya. Tudo bom, Gui? Tudo bem, Gabriel. Prazer aqui. Luciano, obrigado por ter aceitado o convite aqui. Para nós é um prazer ter você aqui. E vamos fazer esse bate-papo aqui. E, Gabriel, apresenta o nosso convidado aí de hoje, né? Claro, hoje a gente tem uma visita ilustre. Luciano Costa, editor-chefe da TC Investimentos, comentarista da TC News, especializado em economia, energia, mercados, agora um influencer também com um podcast novo na área, que bom. Foi ex-repórter de energia e commodities da Reuters e já foi relações institucionais da CCE. Então, uma bagagem grande, mais de 15 anos. A gente está curiosíssimo para saber o que esperar desse setor. Seja mais que bem-vindo, Luciano. Opa, gente, obrigado aí pelo convite. Sempre bom falar do setor, né? A gente que trabalha aí com energia sabe que é um assunto fascinante até, assim, porque envolve economia, envolve mercado financeiro, meio ambiente, direito, a gente tem que ficar entendendo liminar lá. Então tem de tudo um pouquinho, né? Um pouquinho de todos os assuntos. Então é bem legal acompanhar e, como você comentou aí, já são vários anos, né? Então agradeço aí a gente poder ter esse papo aí. Obrigado, Luciano. E antes de começar, né, nós vamos falar de muitos temas quentes aí do setor, né? Vamos falar da MP 1300, vamos falar de curtailment. O Luciano é especialista também no acompanhamento das empresas listadas aí do setor. Então, a gente vai falar um pouquinho aí das empresas, né, dos resultados, Auren, né, CEMIG, Renova, entre outros aí. Mas antes, Luciano, eu queria que você apresentasse um pouquinho do seu trabalho, né? Onde que a gente pode te achar? Você está aí há mais de 15 anos no setor, né? Foi CCE, foi Reuters ali muitos anos, né? E aí conta um pouquinho do trabalho que você está fazendo hoje na TC, né? Os canais, onde a gente pode te achar. Eu vi que você tem agora toda segunda-feira, né? Você entra ao vivo aí falando das notícias do setor. Então conta aí para o nosso público, né? Onde que a gente pode te achar? Boa, a gente tem lá o aplicativo do TC, né, que é onde a gente publica as notícias para os clientes, mas tem um cadastro gratuito que dá acesso a uma parte do conteúdo, então dá para seguir por ali. A gente tem um site aberto, que é o portal Faria Lima Journal, e tem agora o podcast Conexão Energia, estreou recentemente. Então esses são os canais oficiais ali da companhia, e ainda tem, eu sou bem presente também ali no Twitter, Análise Energia, o pessoal quiser seguir aí. Legal. @Análise Energia. Até no TikTok eu tô lá também, coloco os vídeos. Hoje em dia tem que estar em tudo, né? Com dancinha e tudo ou não? Sem dancinha? Só o vídeo lá falando, tudo, põe um efeito, mas sem dançar. Legal. Mas TikTok, Twitter e tô sempre online ali, tentando publicar as notícias meio que em tempo real, assim. E tem um grupo de WhatsApp também, onde eu envio notícias ali, tá com umas 1000 pessoas já, assim, beleza, legal. Seguindo as notícias do setor, que é o que eu publico lá no TC, eu já replico ali na hora pro pessoal. Como que entra no grupo, Luciano, do WhatsApp? Tem que ter o link de convite, mas depois pede para alguém ou eu mando aí para vocês boa. e passa pro pessoal. Maravilha, isso aí, boa. E a gente queria, você que está assistindo de camarote, o setor faz 15 anos mais, queria que você desse uma visão geral, né? A gente vai falar de vários temas específicos, mas na sua opinião, na sua visão, como que você vê o que está acontecendo no setor elétrico, que grandes novidades você está esperando e como que você vê esse histórico de tantos anos acompanhando, na sua ótica de jornalista, quais as conclusões que você chega? Olha, é interessante acompanhar há um certo tempo assim, o setor, porque a gente até estava conversando aqui no bastidor, como mudou, né, o setor elétrico. Mudou. Uns 15 anos atrás, quando eu comecei ali, era uma coisa um pouco mais estática. Até o cara que me ensinou ali a cobrir o setor elétrico, o meu chefe na época, ele falava, esse setor é tudo devagar, tudo leva uns 5 anos, 10 anos para acontecer. Aí na época estava tendo aquela discussão sobre as renovações de concessões. Essa discussão levou uns 5 anos também, então era tudo meio estático, você construiu uma hidrelétrica, ela fica lá 100 anos operando, a usina de biomassa lá fica 30 anos operando, todo mundo ia vender energia no leilão, um negócio reguladinho, governo intermediando, de repente começou a ter mercado livre de energia solar disruptiva. Eu lembro que quando eu comecei a cobrir energia, solar era uma coisa que você via só no laboratório lá na USP, o professor Ziller lá, o pessoal falava, não, quando que isso vai ser viável? Eu perguntava como jornalista, né? E eles nem sabiam dizer, falavam, não, um dia, mas
talvez aí demorar, e de repente ficou viável muito rápido. Energia eólica também, está chegando a 20%, né, da matriz, né, a solar, né, mais a eólica, né. E ainda descentralizando, né, começou com usina solar grande, agora o pessoal põe placa solar no telhado, põe no estacionamento. E tem uma representatividade gigante, né, então apesar de são pequenas usinas, isso já representa muito em geração. Sim, então isso foi mudando muito até a forma como o setor se organiza. Era um setor muito mais associado a governo e movimentos regulados, e agora ele vai ficando mais descentralizado e tem até uma dificuldade de coordenação ali, de lidar com isso, né? Como controlar esse mercado livre, digamos, que vai se expandindo por sua própria vontade, né? Tem um desafio ali para os reguladores, para o governo, né? Então foi interessante acompanhar esse desenvolvimento. Também a chegada de novos investidores, né? O Brasil atraiu, por exemplo, grupos chineses gigantes aí nos últimos anos que antes não estavam presentes, né? Teve algumas mudanças nesse sentido. Então, acho que foi interessante acompanhar essas mudanças do mercado. E agora, o momento atual também é interessante porque está um momento até um pouco complicado. Tudo isso que eu falei da descentralização, tudo... O setor ele precisa ainda, digamos que, adaptar o seu marco regulatório, né? Adaptar a legislação para todas essas mudanças de tecnologia e de mercado que a gente foi comentando aqui, né? Porque você tem uma regulação um pouco mais estática, o mercado, digamos que, correu na frente, e aí você precisa ajustar, né? Só que, ao mesmo tempo, tem a política, e isso passa pela política, e a política num momento conturbado no Brasil, e não é de hoje, né? Então, vai MP lá para o Congresso, você sabe como vai entrar, não sabe como vai sair. Então, um momento, é meio que um momento nevrálgico aí para o setor, porque eu vejo praticamente um consenso, assim, dos agentes de mercado, dos especialistas, de que é preciso reformar, é preciso ajustar essa regulação. Aí cada um vai puxar a sardinha para o seu lado, eventualmente, mas como chegar em um modelo que atenda, né, essas mudanças que aconteceram no setor? É essa discussão que a gente está tendo hoje, né? Então, se tivesse que resumir, sem dúvida, a palavra dinâmica, mudança, ela está presente hoje no setor e olhando esse histórico, é um momento marcante. Com certeza. Eu diria até que o setor tem passado por uma certa revolução, assim, Sim. né? Até me vem na cabeça quando eu falo isso, pensando em GD, por exemplo, né? Geração distribuída, as placas solares em telhados. A ANEEL discute os assuntos dela lá nas reuniões, passa na internet, mas é aquele negócio, a gente aqui assiste, o pessoal do setor assiste. Só que quando começou a mexer com geração distribuída, é um setor que cresceu demais, envolve muitos microempresários, pequenos empresários. E aí, quando a ANEEL foi mexer na regulação desse setor, de repente foi lá o exército dos capacetes amarelos. Não sei se vocês lembram disso. Todo mundo que investia em energia solar botou um capacetinho amarelo, foi lá. Parecia um piquete, um protesto, assim. A ANEEL ficou até assustada na época, mas mostra como o setor descentralizou, começou a envolver mais pessoas, movimentar pequenos negócios, né? Então, é uma mudança até de cultura. Não é a mesma coisa você conversar com esse cara e você conversar com uma associação das distribuidoras lá, a Abrad, né? Então, muda até a forma do regulador tratar alguns assuntos, né? Realmente, as coisas estão acontecendo no setor. E todo mundo está curioso, Luciano, para falar da MP. Mas antes de entrar na MP, você tocou em alguns temas muito legais aí. Acho que um dos temas é tecnologia, né? E a gente vinha contando um pouquinho a Inova, né? A gente está num hub de inovação que é a Distrito, né? A gente está fazendo aplicações de IA, né? no mercado livre de energia, né? Para consumo. Mas eu queria ver sua opinião sobre inteligência artificial, né? Como que isso impacta, né? o setor. Né? A gente sabe também dos data centers, né? Que vai ter grandes investimentos aí no Brasil, e tecnologias disruptivas. A gente falou do solar, né? Que a gente só via em pesquisa, né? E hoje aí, né? Super representativa. Tem a questão das baterias também, né? Que a gente vinha falando, né? Que hoje você tem uma questão estrutural, né? no Brasil, que a geração solar ela cai, né, e no horário de pico do consumo, né, e aí a bateria poderia ser uma solução, mas hoje ainda não é viável porque o custo é muito alto, né, então será que a bateria vai cair custo? Então eu queria a sua visão aí sobre tecnologias, né, como é que você está vendo hoje no setor? Legal. A questão da IA, né, acho que tem várias aplicações e está todo mundo tentando descobrir como usar, né? Mas no setor elétrico a visão é muito do usem porque eu quero fornecer energia para vocês usarem IA, né? Que a questão é que consome muita eletricidade, então vai demandar mais energia, isso vai fomentar investimentos em novas usinas.
E os data centers chegando para cá é uma demanda nova e geralmente esse pessoal, inclusive, gosta de comprar energia renovável, né? Por conta da... Empresas de tecnologia estão mais ligadas nessa onda, né? Então, tem esse movimento de atrair essa carga e, ao mesmo tempo, tem uma certa disputa mundial aí pela IA, né? O Brasil quer atrair data center, mas o Trump lançou um plano esses dias aí também de atrair data center. Meio que todo mundo vai disputar, né? Aqui na América do Sul, o Chile também está com interesse, também tem energia renovável. Então, vai ter uma certa disputa aí para atrair esses data centers, né? Vai ser interessante de acompanhar os desdobramentos, mas pode ser até uma solução para os cortes de geração que você estava comentando, né? Hoje a gente tem alguns momentos ali em que tem sobra de energia na rede, né? Notadamente no meio da tarde, até por conta da GD que a gente estava falando, né? Todo mundo foi lá, saiu correndo botar a placa solar no telhado, ou construiu usinas solares grandes. E aí, quando chega meio-dia, ali 1 da tarde, o pico de geração solar, tem sobra de energia no sistema, né? A rede nem aguenta receber por restrições de transmissão ou até falta de demanda naquele momento e você acaba desperdiçando essa energia, né? E aí entra a solução, pode ser bateria, como você comentou, de repente armazenar essa energia e usar depois, mas aí tem a questão do custo. O custo de bateria vem caindo bastante, né? Tem um gráfico que impressiona até assim, mas ainda não está fechando a conta, talvez em breve já feche, precisa... Não fiz esse cálculo, né? Alguém deve estar fazendo com certeza, e acho que quando tiver viável, a gente vai ver os geradores implantando, né? Porque faz muito sentido, né? Legal. Eu acho que da mesma forma que a gente viu o solar sendo implementado, né? E aí bem pulverizado, tive a oportunidade de estar na Intersolar, então 2025, acho que daqui a pouco a gente vai ver esse vídeo e vai falar, nossa, como voou. E lá tem um setor específico de baterias. Então, a gente olhava o ano passado o quanto que era inviável colocar junto com o Mercado Livre, colocar uma bateria na sua própria residência. E foi muito interessante porque lá eles já estão fazendo equipamentos de tudo que é porte. Para o residencial, até tem um ali que dava para usar para o motorhome, por exemplo, e de vários portes. Daria para usar para o condomínio, para a indústria, e é bem modular, né? Então, você pode ir colocando... E o que me impressionou, o custo que antes era bem inviável, já começou a se tornar tangível. A gente viu ali baterias de 20 mil, 30 mil, que daria para sustentar uma residência por 5 horas, por exemplo, de alto padrão. Então acaba sendo, lógico, que um investimento, mas começa a não ser estratosférico. A gente vê mais tangibilidade. Imagino que 1, 2 anos, a mesma coisa que a gente viu com o solar, que está todo mundo colocando e é muito acessível, eu imagino que vai chegar na bateria também. E dos data centers, Luciano, você viu essa notícia do TikTok, que ele vai ter um data center no Brasil? É verdade isso? É verdade, é um data center gigantesco, inclusive, né? Até a Casa dos Ventos, né? Bem famosa aí, uma empresa de renováveis que vai fornecer energia para eles, né? E está avançando o projeto de fato, né? É interessante, que a gente fica falando muito, né? Não, vai vir os data centers, e aí tem, de fato, um primeiro movimento maior, assim. É um investimento de bilhões, assim mesmo, né? Então... Importante, inclusive, para essa questão do curtailment, né? Eu estava recentemente falando com a Renova Energia e eles estão com uma visão de que se você trouxer o data center e instalar o data center perto de onde está a geração eólica, a geração solar, você está colocando carga, que é às vezes o que falta e obriga as usinas a cortarem geração, né? Então, você coloca carga, vai cortar menos geração. Acaba solucionando 2 coelhos com uma cajadada só, né?